3. Alô, 1, 2, 3. Agradeço. Então, Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de todos vocês. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa Semana da Diversidade. Hoje, mais cedo, a gente teve um papo com o pessoal da Blend Edu, lá no nosso escritório da ZUP, no Rio de Janeiro. Seguindo, a gente teve uma conversa com o Júlio Cosmo, em São Paulo, para falar sobre inteligência artificial e diversidade. E agora eu gostaria de apresentar uma convidada muito especial que a gente trouxe, a Monique Cyber. Ela é sócia e co-founder da Movile e queria conversar um pouquinho com vocês. Monique, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigado a você. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o convite. Pessoas recomendam normalmente você não dizer isso, mas essa é a minha primeira palestra, então vamos nessa. Peguei umas colinhas aqui para não esquecer de nada. Vamos lá. Como a Nath adiantou, eu vou falar a primeira parte sobre a história profissional, que se intercala bastante com a história da Movile. E na segunda parte eu vou contar a história da minha transição de gênero. E aí essa parte vai ser tem mais a ver com o tema da semana de inclusão e tudo. Então, vamos lá. Prazer, profissionalmente me chamavam de Cyber. Tenho 42 anos, formada em Engenharia de Computação na PUC do Rio. Nasci em 1977. Engenharia de Computação. Nasci em 1977, então eu trouxe algumas curiosidades que aconteceram nesse ano. Procurei muito coisas em português, mas, sei lá, acho que não tem registrado na internet nada relacionado ao Brasil. Então eu achei muitas coisas em inglês. Tinha uma novela que passava na SBT chamada Raízes, ela estreou no ano de 77. Eu não sabia que o Elvis tinha morrido no ano que eu nasci. O Star Wars foi o filme número 1 de 77. Aquele brinquedo Space Mountain da Disney estreou em 77. Enfim. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu trouxe também uma comparação histórica. Isso aqui é um ensaio da Mangueira, em 1977. Vocês teriam uma base de comparação como é que é hoje. É assim que é hoje, superprodução. Então, só para ambientar a todos, eu trouxe também um top 10 das músicas do ano de 1977. Vocês verem que é longe, tem vários artistas aqui que já não estão mais por aqui, tem vários que persistem, enfim. Então vamos lá. Quando eu tinha 7 anos, eu pedi para o meu pai um computador. Ele falou, quando você fizer 10, eu te dou. E aí, quando eu fiz 10 anos, uma ansiedade de 3 anos, eu acordei muito cedo. Eu me lembro que eu ouvi o sino da igreja tocar. Corri para a sala para ver se ele tinha deixado o presente na sala. E cheguei na sala e encontrei um gravador. Aí eu olhei isso e falei, o que isso tem a ver com o computador? Mas tinha o nome do computador que eu tinha pedido. Então, pelo menos, fiquei mais tranquilo. Mas não tinha entendido para que servia esse gravador. Quando meu pai acordou, ele trouxe a caixa do computador real. E aí eu entendi que era assim que a gente ia gravar e carregar programas em fita cassete. 1987. Então, aí foi o meu start na área de computação. Com 10 anos de idade, no MSX. Depois foi evoluindo, porta para 95. Entrei para a PUC Rio, Faculdade de Engenharia de Computação lá do Rio. E foi lá que eu conheci meus sócios. Marcelo Salles, o Rafael Duton, e essa seria a minha pessoa. Já em 1999, 4 anos já na faculdade, já era para eu ter me formado, mas abafa, porque eu trabalhava muito. Então fui postergando. Tem um vídeo do canal da Endeavor no YouTube, bastante famoso, que se chama Conexões que Movem a Vida. Que foi da onde eu tirei esse slide. E quem quiser tem o QR Code da URL, ou eu fiz um encurtadorzinho ali também. É um vídeo muito bacana, que conta a história mais ou menos da que eu vou contar, só que do ponto de vista do Marcelo. A história é uma só, mas cada um viveu o seu ponto de vista e teve a sua experiência. Então,
essa é a minha versão. Então tá, então agora contextualizando 1999, já não era mais fita cassete, a gente usava disquete de 3,5, que curiosamente cabia mais coisa que o disquete de 5,1/4, apesar de ser menorzinho. Isso aqui são fotos que eu tirei na minha casa. Joguinhos que a gente jogava na época, hoje em dia você pode jogar em emuladores, recomendo bastante Lost Vikings. E em 1999 os artistas ainda estão vivos, alguns, né? Ainda dá para reconhecer. Então, ambientando agora, em 1999 já dá para vocês conhecerem, tem uns artistas aí mais conhecidinhos, né? Então tá, voltando lá para a PUC. Nessa aula, nesse ponto da história, o Marcelo conta que foi quando a gente se conheceu. Isso era em 1999, e a gente fazia um curso de engenharia de software. Ele já trabalhava com mobile em 99, e eu não, eu só estudava. Ele conta lá como é que ele conheceu minha fama, sei lá como. Ele fez essa aula comigo e virou para mim e falou: quero abrir uma empresa de mobile, quero que você venha trabalhar comigo. Aí eu falei: empresa de mobile? Como assim? Meu celular mal discava, não tinha internet, não tinha nada disso. Aí ele falou: não, eu tenho já uma necessidade que eu sei que vai virar um produto e tenho essa ideia, quero que você faça comigo. Como na época eu queria trabalhar com jogos, tinha esse sonho, a maioria das pessoas na época entrava para computação e queria fazer jogo. Aí ele me convenceu, falou: então a gente faz um framework de jogo também para o app. Aí eu, app? Enfim, ele me convenceu e ele tinha um problema real. Ele trabalhava criando sites WAP para banco, para operadoras, etc. E ele, para testar as URLs, ele precisava digitar naqueles tecladinhos que não tinha nem T9, para quem conhece o que é T9. Então ele fazia errei, ponto, para digitar uma URL, era uma tortura. Então ele inventou um site revolucionário chamado PWP, Portal App Personalizado. E aí, qual era a ideia? Você entrava no seu PC, digitava todas as URLs no teclado, no seu monitor gigante de 17 polegadas, e aí entrava no site PWP. No celular era a única URL que você ia digitar, e a partir dali estavam ali todos os teus links. Hoje é uma coisa ridícula que qualquer estudante faz. Mas na época não tinha tecnologia. Depois vocês vão ver o tipo de tecnologia que a gente trabalhava. Pra vocês terem ideia, nessa época só tinha banda A e banda B no Brasil. A banda A era a Telesp, em São Paulo, e a Telerge, no Rio, que era o CDMA, celulares que não tinham chip. E a banda B era a BSP, em São Paulo, e a TL, no Rio, que virou a Claro, que eram os celulares GSM que tinham chip. E aí também, junto com o PWP, a gente criou o framework WT Games, o App Total Games. O nome da empresa que a gente criou era o App Total. E com esse framework foi muito bacana, que foi um framework que a gente aproveitou para fazer na matéria. A gente passou com uma nota bacana. E com ele a gente conseguia desenvolver jogos WAP com uma velocidade muito rápida. Eram todos jogos turn-based. Eu jogo, escolho alguma coisa, você joga, escolhe alguma coisa, o computador faz o match. E aí dá certo ou dá errado. E era assim que se parecia na época. Então é uma foto real de um PowerPoint da época. Perceba que não tem cinza, é preto ou branco. Black or white. Não tem grayscale, não tem cor. E aí a gente aplicou para a incubadora da PUC. Quando a gente aplicou para a incubadora da PUC, a gente se deu conta que o app ia ser uma tecnologia que daqui a pouco não ia ter. Então não precisava chamar a empresa de app total, a gente botou o nome da empresa de Anytime, que era um pouquinho mais atemporal. E aqui temos algumas fotos da época, cartões de visita, primeira versão, a última versão, fotos lá de casa, as notícias que a gente saía na época, 2000, 1999, sei lá. A mídia adorava mostrar que tinha jovens programando coisas na joguinhos e etc.
lá, a notícia lá no fundo. Isso aqui é uma foto lá na incubadora da PUC. Esse é meu irmão, para quem não está reconhecendo. Aqui é um slide da época apresentando os joguinhos que a gente vendia para os portais de conteúdo, como Selig, Abril, etc. Aqui são alguns jogos que a gente desenvolveu usando esse mesmo framework. O Appbox, Porrada, Masmorra, Quiz Wap, na época, Penalty. Como é que funcionava? Por exemplo, o Penalty tinha 2 jogadores. Um estava chutando, um estava agarrando. Então a gente apresentava a tela para um com três números. E aí falava, escolha onde você quer chutar. Aí você escolhe um canto. E o outro, escolha onde você quer defender. Aí ele escolhe um número. Aí a gente jogava no servidor e falava se foi gol ou se não foi gol. Isso era o pênalti. O de boxe é a mesma coisa. Você quer socar em cima, embaixo ou no meio. Você quer defender em cima, embaixo ou no meio. Aí era assim que funcionava. As pessoas perdiam horas jogando. Não tinha jogo no celular, só tinha aquele da cobrinha. Então só queria jogar diferente, jogava aqui. Obviamente que a gente fez versões strip. Se é que você consegue imaginar strip naqueles pixels, mas a gente fez. O povo sempre gostou de versões alternativas. Aqui algumas imagens da época. Tinha um RPGzinho. Esse RPG ele já era diferente. Ele era tipo livro-jogo. Que hoje em dia vocês podem ter visto no Netflix, que teve aquele filme, esqueci o nome, e você ia escolhendo o que acontecia. Se vai por aqui ou vai por aqui. Era o mesmo princípio do livro-jogo. Mesma coisa, só mudou a mídia. Então aqui era o pênalti, ali era o porrada de luta. Obviamente que a gente não podia usar nomes copyrighted, né? Então depois que a gente fez o framework de jogos, a gente fez um outro produto que atendia uma dor de um dos nossos sócios, o Rafael Duton. Uma vez ele chegou na faculdade e tinha esquecido um trabalho em casa. Isso já era 2001, 2002, por aí. Ele falou, pô, não seria muito legal se eu conseguisse acessar meus arquivos de casa no meu celular para mandar aqui para o professor na hora? Não dá para fazer isso. A gente falou, é verdade. Então, assim nasceu o escritório móvel. Com o escritório móvel, você poderia trabalhar meio de terno, meio de bermuda, sentado na praia, com um celular Nokia cebolão. Essas eram telas reais do escritório móvel. E como é que ele funcionava? Você instalava um aplicativo Windows no seu computador, compartilhava algumas pastas nesse programa, acessava via WAP sempre o escritório móvel, e você podia cadastrar contas de e-mail e cadastrar esse computador que você disponibilizou. Então você conseguia navegar nas suas pastas do seu computador, pegar um arquivo, anexar no e-mail e enviar para uma pessoa. Então atendia esse problema do Tom. Só que na época era muito comum as pessoas terem aparelho de fax. Então a gente botou a opção de enviar por fax o arquivo. Então você podia, da rua, chegar, acessar um arquivo que está no seu computador em casa, podia ser Office, que a gente abria ele com o Office mesmo, lá no servidor. Então ele imprimia exatamente igual PowerPoint, Word e Excel. Exatamente, fiel. E mandar para qualquer fax. Então você tinha uma impressora virtual contigo. Você podia a qualquer momento imprimir seu documento. Ou se não quisesse enviar, você podia enviar por fax, você podia anexar no e-mail e enviar por e-mail também o arquivo. Então esse escritório móvel valeu para a gente tirar o estigma de empresa de jovem, que só quer pensar em joguinho, essas coisas. Tirou esse estigma da gente. Aqui é um slide gratuito que eu achei na época, só para relembrar os logos que tinham na época, para quem for saudosista. Eu botei aqui um comentáriozinho dizendo que o escritório móvel faz quase tudo que o Dropbox faz hoje, porque o Dropbox não manda fax. Então... Isso aqui é uma foto do meu TCC, que o meu TCC foi o protocolo que eu desenvolvi para fazer a comunicação do PC com o mobile desktop. Então me valeu ainda o meu TCC. Na época era assim que a gente desenhava diagramas de rede. A pessoa se conectava no gateway da operadora, que falava com o nosso servidor, que falava com o PC dele. E o nosso servidor falava com o servidor de e-mail. E aí, em seguida,
Em 2002, a TL veio falar com a gente, que é hoje a Claro, né? Que ela estava com um projeto de fazer um quiz para a Copa de 2002. Só que era um quiz SMS, a gente nunca tinha trabalhado com SMS. E ninguém tinha trabalhado com SMS na época. Então eles pegaram o manual da Nokia, deram para a gente, tudo aí, vê se vocês conseguem fazer alguma coisa. E o nosso joguinho falava diretamente com o SMSC, que é o computador que está ligado na antena que manda o SMS para o celular. Hoje em dia é cheio de API, cheio de abstração, escalabilidade, blá, 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 blá. Nada, aqui a gente falava direto com a antena. Então foi aqui que nasceu o quiz SMS, que ficou em uso anos aqui na Móvel. Né? Ainda existe, nossa senhora, aqui o embrião dele. Então a ATL foi responsável de falar com uma empresa que estava na incubadora da PUC, foi responsável, mas funcionou. Então escrevemos nosso nome na história aí, quiz da Copa de 2002 da ATL, aí eu lá da incubadora da PUC. E aí a gente foi evoluindo, foi criando outras aplicações, né? A gente desenvolveu o Senhor da Guerra, não sei se está aqui em algum slide, não sei se eu achei algum slide. O Senhor da Guerra era um outro jogo que usava geolocalização. Geolocalização. A gente tinha um headerzinho no request que a gente sabia qual era a antena que ele estava. Então, com isso, a gente conseguia fazer capturas de antena. Mais ou menos como o Pokémon faz com os estádios. Você captura um estádio, você compete pelo estádio. A gente fazia com as antenas físicas do celular. Então, a pessoa dominava uma região. Mesmo princípio. E aí a gente foi evoluindo as tecnologias, né? Não tinha aplicativo como hoje, tinha aplicativo Bru, da Qualcomm, J2ME, da Nokia, e aí a gente foi desenvolvendo. Um outro aplicativo que a gente fez, esse aqui rodava na TV. A gente conversou com a NET, e a NET tinha um canal de programação de madrugada, que assim, o dia inteiro passando a programação. E esse canal dava prejuízo para a NET, porque não tinha propaganda, não tinha nada, só gastava. E a gente falou, então, a gente consegue fazer você ganhar dinheiro com esse canal. E a NET topou. Então ela deu pra gente 2 horários no dia, um à tarde e um à noite. E a gente botou o Chat TV no ar. O Chat TV, você mandava um SMS para 48037, custava 31 centavos, mais impostos. Se a mensagem fosse para a TV, você pagava. Se ela fosse de usuário para usuário, era a tarifa normal da operadora. E aí tinha as moderadoras que ficavam lá no escritório, obviamente para não sair qualquer coisa na TV, e elas aprovavam e moderavam, né? Criavam esse buzz aí na tela. O escritório móvel evoluiu também, virou Mobile Mail. Mobile Mail era uma versão mais light que rodava em várias plataformas. WhatsApp, SMS, aplicativos, enfim. E aqui é uma tela que eu vou explicar já já o que é. Foi o primeiro projeto feito em parceria com a Compera. Para quem não sabe o que é a Compera é a empresa que o Fabrício fundou aqui em Campinas. A Anytime e a Compera são as 2 primeiras empresas do Grupo Móvel. Então esse projeto aqui, o Oi Noites Cariocas, era um telão, e essa foto está troncha porque a gente estava calibrando mesmo. A tela era recortada, a gente projetava por trás a imagem. Como a gente já tinha uma expertise do Chat TV, a Oi chamou a gente para fazer esse telão lá. Então depois ele ficou alinhadinho direitinho. Mas aí por que a gente precisava da parceria com a Compera? Porque a pessoa mandava uma foto por MMS, que esse gateway só a Compera tinha integrado. Então a pessoa tirava a foto lá, mandava por MMS, chegava no servidor, a Compera mandava para a gente e a gente botava no telão. Também tinha paquera, você podia mandar SMS, botava na tela. Enfim, as pessoas tentavam monetizar de alguma forma. Esse foi o primeiro projeto da Anytime com a Compera, isso que foi bacana. Então, esse aqui era o clima da Anytime na época. A gente dava total autonomia para os nossos designers, para eles fazerem o que eles quiserem. A gente usava esses crachás na empresa com muito orgulho. Repara que ninguém tem cargo, tem área. Então não tinha hierarquia, não tinha fulano está acima de fulano, abaixo de fulano. Era uma empresa de amigos, todo mundo
lembra com muito saudosismo dessa época. Todo mundo gostaria de voltar a essa época, porque era uma empresa muito bacana se trabalhar. E fotos da época. O Fábio Freitas, o Arthur Santos, que trabalhou aqui em São Paulo, quer dizer, lá em São Paulo algum tempo, e o meu irmão lá no fundo. A foto aqui do Arthur. Para quem não está ligando o nome à pessoa, ele foi o cara do iFood. Esse é o Arthur. Esse é outro cria lá da Anytime, o Paulo Cúrio, fica lá em São Paulo, veio lá da Anytime também. Então, em 2005, o Fábio Freitas, que estava em primeiro plano naquela foto, me chamou para ir no PDC, no Professional Developers Conference da Microsoft. Eu nunca tinha ido nos Estados Unidos, nunca tinha ido numa conferência internacional. E na época a gente estava muito embebido no environment da Microsoft. A gente tinha começado com Java, depois a gente foi para o .NET e ficou até os últimos dias da empresa. Então eu falei, bora, vamos lá. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, primeira vez que eu fui para uma conferência, 13 a 14 de setembro. Esse mês é meio holístico aí, vocês vão ver por quê. E aí eu me encantei. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu lia muitos blogs na época. E aí eu vi um blog de um brasileiro que trabalhava na Microsoft que eles estavam fazendo seleção no Rio. Aí eu falei, pô, que bacana, tá aqui do lado. E eu sempre ouvi falar que essas provas são difíceis de fazer, vou fazer. E eu me lembro que foi em 15 de novembro, foi bem depois da gente voltar, né? A gente voltou em setembro, outubro. 15 de novembro eu fiz essa prova, eu me lembro que era feriado. E aí passei. E eu era sócia da Anytime, como é que eu ia trabalhar na Microsoft? E aí o recrutador falou, a vaga era para tester, SDET, mas a gente mudou para SDE, que é desenvolvedor, porque a gente sabe que você não vai querer vir se for de tester. Eu falei, nossa, ok, vou conversar com o meu sócio. E eu não tinha feito mestrado, eu tinha me graduado e estava ali empreendendo. E aí eu conversei com meus sócios, esses aqui ainda são sócios da Movile. Falei, galera, acho que eu vou passar um tempo lá, uns 2 anos e meio, vamos ver. Depois eu volto com energia renovada, experiência incrível que eu não teria como ter. E fui. Final de 2006, eu me mudei para Redmond. E trabalhei no prédio 30 da Microsoft. Esse era o crachá. Fui viver o sonho americano. Comprei carrinho, aluguei apartamento. Na época eu tinha uma namorada. A namorada não podia ir porque eu não tinha visto. Então eu me casei por procuração, porque eu não tinha tempo suficiente para tirar férias para ir para o Brasil. Deixei uma procuração para minha mãe. Ela se casou por mim. Eu estava dormindo na hora por causa do fuso. Aí a namorada conseguiu tirar o visto, se mudou para lá. E aí a gente ficou casado 7 anos. Esse era o condomínio que eu morava lá. É uma experiência que eu super recomendo. As pessoas perguntam, mas você gostou de lá? Por que você voltou? Eu voltei porque a minha história é diferente. Eu sou empreendedora no Brasil, eu tinha empresas no Brasil. Eu voltei porque eu tinha outras opções. Mas eu fiz amizades lá do Brasil todo que continuam lá. Então, é para algumas pessoas, mas não é para todas. Então, tenha pelo menos essa experiência se tiver oportunidade. Esse foi o primeiro time que eu trabalhei. E puxando o gancho da diversidade, essas 20 pessoas, das 27 são americanas. Dessas 27 são americanas. Então tem gente do leste europeu, tem gente da China, tem gente da Índia, do Brasil e dos Estados Unidos. Então é um time muito diverso. E aí deu tempo. 2 anos e meio depois, meus sócios vieram conversar comigo e falaram, olha, a empresa já está muito diferente, não tem nada a ver com a Anytime que você deixou quando você foi para os Estados Unidos. Eu fui em 2006, em 2007 aconteceu a fusão da Anytime com a Compera.
E virou a Compare Anytime, super criativo, o nome da empresa. Aí eles me convenceram, não precisava muito de convencer, eu já estava querendo voltar mesmo. E voltei para o Rio de Janeiro. As fotos todas foi eu que tirei, então não tem copyright. Tá? Nossa, pulei um monte, não pulei aqui, mas está fluindo bem. Tá? E na Compare Anytime, a proposta era trabalhar numa área de inovação, que chamava L3. Ficava lá na Torre do Rio Sul. E a gente criou alguns produtos muito de pesquisa. A gente não sabia direito qual era o propósito, mas era para testar a tecnologia. Um deles se chamava iFisho, que foi criado pelo Andreas, que vocês talvez conheçam. O Andreas é sempre super criativo, tinha comprado um veleiro, aí ficava divulgando na Europa, lá na Grécia, enfim, coisas do Andreas de rolo compressor dele. E aí a Marimundo, a MTV, descobriu e, sei lá por quê, botou na MTV. A gente saiu na TV. Eu fiquei tão alucinado que eu tirei foto da TV de 14 polegadas de tubo da época, então não tem nada melhor para mostrar para vocês. Era um chat que ficava os peixinhos como se fosse um aquário, e quando alguém conversava, aparecia a bolinha lá. Uma coisa super boba. Ela mesma falou, não sei direito para que é não, mas achei fofo. E passamos na MTV, de graça. Foi um susto geral. Então, quando o peixinho falava, saía um balãozinho e tal, aí lá no site você podia responder. Enfim, mas era o foco mobile. Um outro produto que a gente criou foi o Allo.net, que na época a gente tinha percebido que as pessoas de feature phones usavam muito Bluetooth. A internet não estava tão divulgada, não tinha plano de dados. Então, a gente criou hotspots e as pessoas usavam muito Lan House. Então, a gente criou uma aplicação, trazendo aquele know-how lá do mobile desktop, que se falava por Bluetooth. Quando você chegava numa Lan House, chegava um alertinho no seu celular. Quer baixar conteúdo? Deseja receber dados de Allo? Se você desse sim, você recebia MP3, joguinho, wallpaper, recebia esses conteúdos que as pessoas ficavam trocando. Se quiser mais informações, tem na página do Orkut. A página é real, eu peguei no Time Machine. Tá, e aí em 2011, a empresa já estava mais estruturada, já estava se chamando Movile, que é a empresa Compare Anytime. Esse é o prédio do Rio Sul, que ficava no escritório do Rio. A Compare Anytime se fundiu com a empresa Yavox, e aí virou Compare Anytime e Yavox. E aí ela adquiriu a empresa Movile. Aí, ao invés de virar Compare Anytime e Yavox Movile, a gente falou, calma, chega, vira Movile. Então, a empresa que era do Edu, que está lá em Miami hoje, que se chamava Movile, foi aqui, a gente herdou e virou Movile. E aí, nesse momento, a empresa já estava mais estruturada, já estava mais evoluída, e não fazia sentido manter essa área de inovação no Rio, porque a área de desenvolvimento era aqui em Campinas. Eu passava muitas semanas vindo aqui, não nesse prédio, no outro, né? Lá perto do Shopping Guatemi. E não fazia sentido eu ficar vindo do Rio para cá, nem eles ficarem mantendo o escritório lá. Então foi encerrado o escritório do Rio, foi dada a oportunidade de quem quisesse para se mudar para São Paulo, como o Arthur veio, como o Paulo Curio veio. Nem todos os sócios vieram. E aí, nesse momento, eu virei acionista. Eu não tinha mais um cargo na Movile. Esse era o escritório lá da Torre do Rio Sul, desse prédio. Não sei porque eu tirei uma foto panorâmica na época, foi útil hoje. Olha ali a novidade do nome novo. Essa era a Marcela, esse era o Geninho, acho que esse era o Arthur. E ali era o Macmillan. Acho que eu ficava aqui ou aqui. Ali tinha um aquáriozinho que ficava o RH. E aqui tinha um outro aquário que ficava o pessoal de serviço, que fazia serviço. E aí, 2010, em 15 de março de 2010, foi anunciado no site a mudança de nome. Então, para quem quiser saber de onde veio o nome da empresa que você trabalha hoje, veio daí. Como Compare Anytime e Yavox, agora se chama Movile. E aqui tem o press release. Então, a partir dali eu só ia no escritório da Movile para reunião de sócios, a GO, uma vez por ano.
Hoje em dia, com o Blue Jeans, não precisa nem vir. Eu fico lá do Rio mesmo e assisto remoto a reunião. Isso era 2011. Esse ano, ano passado, acho que foi esse ano, teve um encontro lá em São Paulo, chamado Móvel e Máfia, com os fundadores. Foi muito bacana que a gente contou a história, trocou experiências. Como eu falei, a história é uma só, mas tem vários pontos de vista em torno da história. Então foi legal ver esses pontos de vista. Muito bacana. E aí, em 2011, a gente olhou para fora, olhou para os Estados Unidos, o que estava bombando lá. Tinha a Y Combinator, tinha 500 Startups, tinham algumas aceleradoras que estavam fazendo sucesso nos Estados Unidos. E a gente estava com essa ideia de give back. A gente já tinha empreendido, já era sócio da Móvel. A Móvel estava indo bem. A gente tinha um certo nome na área de tecnologia. Por que não criar uma aceleradora de empresas? Acho que todo mundo sabe o que é aceleradora de empresas. Então a gente criou a primeira aceleradora binacional do país. Na verdade, acho que foi a segunda do país, mas a primeira binacional. O 21 é o DDD do Rio, 212 é o DDD de Nova York. Então a gente tinha sócios cariocas e sócios americanos. Por isso que veio esse nome. Várias pessoas tentaram fazer numerologia, entender que diabo de número era esse. DDD do Rio e DDD de Nova York. Aqui é uma foto de um Demo Day, que as empresas eram aceleradas durante um ano. No final do ano, elas se apresentavam para os investidores para receber investimento. O Demo Days era o ponto alto do ano. Tinham bastante patrocinadores. Aqui já é 2012. Então, tinha muitos mentores de área jurídica, mentores de área financeira, mentores de oratória para os empreendedores poderem falar em público em inglês, sem surtar, para uma plateia de investidores americanos e brasileiros. E eu estava sempre nos bastidores. Meu computadorzinho aqui, eu fazia as projeções no telão, sempre vinha um designer pedir uma mudança de última hora para mudar uma apresentação em cima da hora do negócio. E ainda falavam para fazer pose para foto. Super feliz. Sempre nos bastidores, eu estava na planilha aqui no meu computador. Aqui já é outro lugar, um teatro, palco lá embaixo, mas quem pilotava o telão era eu lá de cima. Lá na 2112 a gente recebeu bastante visitas ilustres. Esse aqui, alguém sabe quem é? É o Robert Metcalfe. O Robert Metcalfe é o fundador da Tricom, aquela empresa que faz equipamento de rede. Foi ele que inventou o cabo RJ45, que a gente usa o tempo todo. Essa especificação aqui. Foi ele que fez, ele que criou. Como é que ele foi visitar a 21212? Ele estava com a família no Rio, passando férias, olhou na internet, aceleradora Rio. Entrou em contato com a gente, pode ir conhecer como é uma aceleradora brasileira? Óbvio! Deixa eu tirar uma foto contigo. E ele foi lá, com a família de bermuda, lá, estava tranquilo, família, de férias. Tony Canaan era irmão de uma amiga nossa, me deu uma palestra lá. Eu sempre atrás do meu murinho, do meu monitorzinho, sempre na defensiva. Armin Fraga, ex-presidente do Banco Central, ele deu uma das palestras de abertura do Demo Day. Ele é da Gávea Investimentos, né? Ele deu uma das palestras de abertura lá. Essa pessoa aqui vocês devem conhecer. Essa empresa aqui que vocês também devem saber qual é. Teve painéis, né? No Demo Day tinha painéis, discussões, não eram só apresentações das empresas. Nosso amigo mediava, jogava os assuntos, tipo uma entrevista. E eles iam trocando ideias, assim, era bacana. As pessoas não tinham acesso, né, a ouvir o que eles falavam. De repente tinham tudo de graça e tudo patrocinado, só com um convite. Era um evento muito disputado no Rio de Janeiro. Todo mundo falava que era muito importante. Esse é o Marcelo, que ele é meu sócio desde sempre. Como vocês podem ver, a gente fez um certo sucesso, a mídia lá, enfim. Foi muito bacana, foi uma época muito legal
A gente acelerou mais de 40 empresas. A mais famosa atualmente é a Max Milhas, que vocês devem ver na TV. Então ela foi acelerada pela gente, a gente ainda é acionista lá. A Superplayer, que faz parte do grupo da Móvel. A gente sempre que chegava uma empresa, a gente apresentava para a Móvel, faz sentido mobilizar essa empresa e tal. A Superplayer fazia super sentido, então a Móvel co-investiu. A Zero Paper foi vendida para a Intuit, que é aquela empresa que faz o Mint e o software que os americanos usam para declarar imposto de renda. Uma empresa super conhecida no ramo financeiro. Então a gente tinha tipo um conta azul, que era o Zero Paper, foi vendida para a Intuit. Foi o nosso primeiro exit assim, significativo. E aí, essa era uma foto de um Demo Day. As camisas coloridas eram as empresas, agrupadas por cor, e as camisas brancas eram o time da 21212. Aqui está o Marcelo, aqui está meu irmão. Muito bacana, foi uma época também muito legal. A gente levou os mesmos valores da Anytime, de ter uma empresa bacana, legal, sem picuinha, sem fofoquinha. Empresa de amigos, assim. A gente passa mais tempo na empresa do que com a família, então tem que ser um ambiente super agradável. Mas veio 2015. Quando a gente fundou a 21212, o Brasil estava decolando, só que em 2015 ele não estava indo tão bem. Então, o que aconteceu naturalmente? A gente passou a ter menos empresas interessadas em serem aceleradas. E as que se interessavam não tinham uma qualidade muito boa, a gente não via muita... que ia dar certo continuar. Então, a gente resolveu suspender a operação da 21212 em 2015, continuar com a empresa aberta. Como a gente tinha feito a venda da Zero Paper, a gente conseguia tocar as despesas da empresa, como a gente consegue até hoje, 2019 ainda estamos tudo funcionando. E aí a gente continuou tocando as empresas aceleradas pela gente, como eu falei, Max Milhas, Superplayer e tem várias outras. Acabamos de fazer uma venda e tem uma outra que está em negociação que eu não posso falar, mas também vai ser uma venda bacana. Então, em 2015 a gente suspendeu, foi cada um para um lado. Na 21212, daqueles sócios todos lá, só quem estava era o Marcelo, o Duton e ele, os originais da Anytime. Foi cada um para o seu lado, tiramos um ano sabático. Marcelo se mudou para Holanda, eu tinha acabado de me divorciar, então eu estava botando a cabeça no lugar, fiquei um ano em casa, estudando, vendo o que eu ia fazer da vida. E aí o Marcelo tem bicho carpinteiro, não consegue ficar parado. Falou para eu começar a estudar esse negócio de machine learning em 2015 e 2016. Pra vocês terem ideia, o machine learning é considerado ter surgido em 2012 na academia. Então, em 2016, a gente já estava estudando o que era isso de machine learning. E assim surgiu o Cyberlabs, que é a empresa que a gente trabalha hoje. Cyberlabs é um playground, começou como um playground de ideias. A gente não sabia o que ia fazer, então a gente pegou um projeto open source de um robô e começamos a imprimir partes de um robô na impressora 3D que o Marcelo tinha. Só que demorava muito cada peça para imprimir. Aí o Marcelo foi comprando mais impressoras. Tinha umas 4 impressoras. De repente, a gente alugou uma casa lá em Botafogo e abriu um escritório. E ele foi evoluindo, tem articulação, dá para programar. Isso aqui a gente fazia vários movimentos. Vocês possam imaginar. A minha área sempre foi de pesquisa, então esse exemplo aqui eu estou fazendo com que ele centralize o olhar no olho da pessoa. Ele detecta o rosto e sempre mantém o rosto no meio da tela. Então a tela é para onde ele está olhando. Aí às vezes ele se perdia, eu procurava, ele achava. Ali ele só tinha o dorso, né? Por enquanto. Depois ele teve ouvido e tal. Então... Mas ele era só um brinquedo, ele não, era um garoto propaganda. Ele servia para mostrar que a gente sabia fazer isso daí. Mas qual é a utilidade prática? Não muita. Então a gente foi se especializando em reconhecimento de imagem, que é isso aqui, detectar rosto, identificar pessoas, identificar padrões, contar coisas em imagens. A gente foi se especializando nisso.
Aqui era o workshop lá com as impressoras, aquilo ali laranja é uma impressora, isso aqui azul é outra impressora. Não me engano, essa laranja vem da China toda desmontada, você ainda tem que montar a impressora, mó trampo. Mas a gente tinha estagiários intrépidos, lixando e botando as peças no lugar, etc, etc. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, chama InMove, INMOOV.fr, que é francês. Se você tiver interesse nesse projeto aí. Essa aqui é a primeira versão do nosso doorman, do nosso porteiro lá da empresa. Você chegava assim, ele reconhecia você, tem um Raspberry Pi preso no relé da porta, abre a porta e você entra. Mas essa é a primeira versão que eu fiz sozinho, na mão, em 2017. Agora com estagiários, a gente trouxe pessoas mais especializadas, teve um cara que era da Mozilla, então a gente agora tem uma versão no browser, se vocês forem ver, que é muito mais rápida, mas que pega os princípios do que a gente fez lá atrás. Tem som, se puder aumentar um pouquinho. Nada importante. Então, isso aqui é um protótipo do que é o novo doorman hoje lá na nossa empresa. Bem mais prático do que entrar aqui. Hoje que eu fui entrar, aí deu problema, tive que ir para outra fila, aí bota um dedo e dá a identidade, enfim. A gente pretende fazer um produto que você vai mandar a foto, ó, o Cyber está chegando, manda a foto para a portaria, cadastrou lá, cheguei, botei a cara, bem-vindo, sabe? Esse é um outro produto que a gente botou no ar tem pouco tempo. Isso aqui é o aeroporto do Galeão. E tem um telão lá que mostra o tempo que você vai ficar na fila de raio-x, porque a fila de raio-x é única e são vários guichês de raio-x. Como é que ele sabe esse tempo? Tem um monte de gente na fila da entrada, então tem uma câmera na fila da entrada reconhecendo rostos, detectando. Só o retângulozinho com o rosto. Quando alguém conhecido daquela fila chega na câmera de um determinado raio-x, a gente faz o delta, a gente vê o tempo que ela ficou na fila. Então a gente estima o tempo médio da fila, com isso o Galeão sabe se ele tem que abrir mais ou fechar raio-x. E eles têm uma norma da ANAC, sei lá o quê, que não pode passar de não sei quanto tempo. Então isso é feito em tempo real, sem reconhecimento, que a gente não reconhece, a gente só dá match da pessoa numa fila e na outra. Está no ar, se vocês forem lá no Galeão, vocês vão ver. Tecnologia nossa e, obviamente, esse servidor está lá no Galeão. Não sai de lá essa imagem. Essa imagem é deles. Seu primeiro time, primeira formação. Os estagiários, alguns sócios. Sempre muito sócio, porque em startup é assim. Vem trabalhar comigo, eu te dou equity. Te dou equity, te dou equity, equity para todo mundo. Todo mundo com equity. Nova formação. Nova formação, e essa foto já é defasada, já tem gente nova. E é isso, é aqui que eu estou agora no Cyber Labs, lá no Rio. E a mensagem que eu queria deixar dessa primeira parte é essa dos times. Sempre trabalhe em times que você gosta, porque não vale a pena perder tempo em times que te sugam energia. Então a mensagem que fica trabalhe sempre em times bacanas, que vale muito a pena. Todas as nossas empresas, as pessoas que passaram por nós sentem saudade, criam um grupo no Face, grupo no WhatsApp, querem manter o contato, viram uma galera amiga mesmo. Mas, como toda história, essa é só uma parte, tem outra parte dessa história. Que é essa aqui, que estava acontecendo em paralelo a essa história que vocês acabaram de ouvir. Começamos a segunda parte. História de transição. Então, boa tarde novamente. Meu nome é Monique. Tenho 42 anos e sou uma mulher trans. Quando eu botei isso no Facebook, vários amigos ficaram com cara de paisagem. Alguns tiveram a curiosidade de me perguntar, mas o que quer dizer mulher trans? Então eu trouxe um slide aqui para vocês terem uma ideia da pequena diversidade que existe do ser humano.
Provavelmente a bandeira que vocês mais conhecem é aquela primeira lá que está escrito gay, mas hoje em dia é a bandeira da diversidade, já virou bandeira de tudo, né? Mas a minha bandeira é essa aqui, transgênero. Então, eu queria trazer dois conceitos e uma ênfase que eu queria dar para vocês. E para ficar todo mundo na mesma página, que é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Se a gente tivesse uma agenda que a gente coloca os dados da pessoa, teria nome, idade, endereço, e teria dois campos separados, um para identidade de gênero e um para orientação sexual. Identidade de gênero, como o nome diz, é o gênero com que a pessoa se identifica. Como assim? Você não tem só o gênero que você nasceu? Biologicamente falando, sim. Mas a grande maioria das pessoas, quando nasce, dá match. Que a natureza deu para ela, dá match com o que está na cabeça. Mas uma pequena parte da população não dá match. Que a natureza deu para ela não bate com o que ela tem na cabeça. Ela não se sente daquele jeito, ela se sente de outra forma. Então, identidade de gênero é o gênero com que você identifica ou não. Ainda tem isso. Tem pessoas que se identificam com o gênero masculino, pessoas que se identificam com o gênero feminino, pessoas que não se identificam com gênero nenhum. Seria o terceiro. Acho que esse terceiro. Enfim, esse slide eu me perco, porque é muita cor. Tá? Então, a identidade de gênero é o gênero que a pessoa se identifica. No ambiente profissional aqui, por exemplo, você pode conhecer uma pessoa e, de repente, você percebe que ela está mudando. Você começou a deixar o cabelo crescer, deixou a unha crescer, se no caso de homem. Aí você nota uma diferença. Como é que você pode lidar com esse tipo de situação? De boa, puxa a pessoa num canto, sem muito alarde. Fala no particular com ela, fulana, percebendo que você está mudando, está passando por alguma transição, você quer que eu mude a forma como eu trato você, e a pessoa vai te responder se está na hora, se não está na hora, e vai perceber que ela tem um aliado ali com quem ela pode contar. Então, se você tiver interesse em realmente mostrar, ter solidariedade com essa pessoa, converse com ela de boa. Não tem por que ela dar ataque de chilique, porque você está falando de boa ali com ela. Então, no ambiente profissional, vai acontecer bastante, já aconteceu bastante. Na época que eu trabalhei na Microsoft, em 2007, teve uma pessoa que fez transição lá. Enfim, cada vez mais isso vai ser comum. Então, total, vocês vão ter que esbarrar no ambiente profissional com uma situação dessas. Já a orientação sexual tem a ver com por quem a pessoa sente atração sexual. Pode sentir atração sexual pelo sexo oposto, pode sentir atração sexual pelo mesmo sexo, pode sentir atração pelos dois, pode não sentir atração. Enfim, dá para ter um monte de coisa. Tem um aqui muito bacana, acho que é esse demissexual, que a pessoa só sente atração por quem ela tem alguma afinidade mental, alguma coisa assim, uma coisa muito... Enfim, o que você imaginar de combinação existe no ser humano. No ambiente profissional, como é que você aborda essa questão? A não ser que você tenha interesse na pessoa, não toca nesse assunto, não é da tua conta. A orientação sexual não é da sua conta. No ambiente profissional não faz sentido, só no ambiente romântico, num barzinho, num chat, num aplicativo de relacionamento. Aí faz sentido você saber a orientação sexual da pessoa. No ambiente profissional não faz o menor sentido. Tá, então são esses dois campos. E aí, o que confunde algumas pessoas é que a pessoa pode ter uma identidade de gênero cruzada e ser homossexual ou heterossexual. No meu caso, eu nasci no sexo masculino, mas nunca me identifiquei no sexo masculino. Hoje eu me identifico no sexo feminino. Então, se eu me relacionar com um homem, eu sou heterossexual, porque o meu sexo é feminino. Se eu me relacionar com uma mulher, eu sou homossexual, porque eu sinto atração pelo mesmo gênero que o meu. Então isso confunde um pouco as pessoas porque elas acham que uma coisa leva a outra, mas não, são duas colunas separadas, então tem um monte de combinação ali. Tá? Orientação sexual, identidade de gênero. E a coisa que eu queria frisar para vocês é que às vezes vocês vão ouvir as pessoas dizerem opção sexual.
Isso é uma coisa muito capciosa, muito perigosa de falar. Então, eu gostaria de deixar bastante frisado isso. Você diz que a pessoa tem uma opção sexual, significa que ela tem escolha. Agora, repara, vê se faz sentido. Tem pessoas que, quando se assumem ou saem do armário, como se diz, são expulsas de casa, não são reconhecidas. Você acha que a pessoa, se tivesse opção, ela ia optar por ser assim? Não é uma opção. Então, orientação sexual é o que faz sentido, não é opção sexual. Eu falo opção sexual quem é ignorante no assunto, ou quem gostaria muito que houvesse uma cura gay. Porque se você tem opção, você tem a opção de trocar e de voltar, mas não é uma opção. Vocês vão ver na minha história. Eu tentei bastante tempo não ser como eu sou, mas não dar para não ser como você é. Você é o que você é, e ponto. Certo, então vamos começar a minha história. A pessoa aqui com 3 anos de idade já sabia que tinha algo de diferente. Com 3 anos de idade, eu tenho minhas primeiras lembranças e eu confirmei essas primeiras lembranças com uma tia que morava perto da gente e pedi para ela desenhar a planta do apartamento com que eu tinha essas lembranças e bati exatamente o apartamento que eu morava com 3 anos de idade. Então, com 3 anos de idade, eu pegava o pano de prato da cozinha, enrolava na cintura e ia para debaixo da mesa brincar, me sentindo menina, com 3 anos de idade. Então, de novo, lembra lá da coluna, não tem nada a ver com orientação sexual. Essa é a identidade de gênero. Eu não sabia nem o que era sexo com 3 anos de idade. Tá? Então, daqui vem minhas primeiras lembranças e eu sentia que tinha uma clandestinidade, que isso não era bem aceito, que isso não era o normal. Eu não conhecia ninguém dessa forma. Então, eu morria de medo das pessoas descobrirem isso. Eu sabia que isso não era certo. Era o que as pessoas me faziam pensar. Corta para 92, quer dizer, antes de 92. Ainda aqui, quando eu tinha, a partir dos 7 anos de idade, a minha mãe começou a confiar em me deixar sozinha em casa, para ela ir na rua, fazer o que tinha que fazer. Eu sempre perguntava, quanto tempo mais ou menos você vai ficar na rua? Para saber o tempo que eu tinha para ficar explorando o armário dela. Quando ela saía, eu ia lá, brincava com brincos de pressão que ela tinha, os sapatos que ainda cabiam em mim, com maquiagem, batom, sempre cronometrando o tempo que eu ia botar, o tempo que eu ia tirar, o tempo que ela ia chegar, uma adrenalina só. E fiquei de novo nessa clandestinidade, sempre com medo de ser descoberta. E botava tudo de volta no ângulo que eu tinha tirado exatamente do jeito. Nossa, muito estresse. Com 15 anos, isso foi evoluindo. Só que, na adolescência, vocês lembram do MSX que eu falei lá da primeira parte? Aquele primeiro computador eu ganhei com 10 anos. Quando eu fiz 15, eu pedi para o meu pai um PC. Aí eu ia aprofundar, sair do MSX e aprofundar meus estudos na computação, que já ia chegar a época da faculdade daqui a pouco, com 17 anos, então eu queria aprofundar os estudos. E com 15 anos era a época dos bailes de debutante, de 15 anos. Então eu ia nas festinhas, ficava a noite inteira sentado nas mesas, olhando minhas amigas, usando o vestido pela primeira vez, usando o salto pela primeira vez, usando maquiagem pela primeira vez, sonhando. E isso era muito torturante, muito doloroso, isso não fazia bem para a cabeça, como a gente diz. Então eu fiz um pacto comigo mesmo. A partir dos 15 anos eu falei, eu não vou bancar isso, eu não tenho referência na minha vida, eu não sei o que eu sou, eu não sei que impulso é esse e aonde isso vai me levar. Então, se tiver uma próxima encarnação, a gente encara na próxima. Nessa, não vai encarar esse negócio, não. Meu negócio é engenharia de computação. Vou tocar minha vida. As referências que eu tinha na época eram modelo, atriz, prostituta, cabeleireira. Não tinha nenhuma engenheira, não tinha nenhuma médica, não tinha nenhuma pessoa. E eu não sabia se eu era isso. Então, eu morria de medo de tudo, de ser descoberta, medo de ter que falar sobre, enfim. Desde os 3 anos de idade até então, eu nunca tinha posto esse assunto para fora da minha cabeça. Esse assunto estava dentro de mim e eu nunca tinha verbalizado, escrito, nunca tinha saído de dentro de mim esse assunto.
E eu não sabia o que eu era. Eu achava que eu tinha um defeito de fabricação. Eu não conhecia ninguém que tivesse esse negócio. Não tinha internet. Com 15 anos que eu comecei a acessar a internet. Assim, 92, internet muito incipiente. Então eu segui minha vida, namorei, casei por procuração. E como eu morava nos Estados Unidos, aproveitei um feriado de 4 de julho e casei em Las Vegas. Para eu poder estar presente nesse casamento. E a esposa era fã de Friends, ela disse que nessa capela o Ross casou com a Rachel, então a gente casou nessa capela aí. Foi divertido, foi bacana. E o casamento durou 7 anos, de 2007 a 2014. Se vocês fizerem a conta, foi mais ou menos a época que a 21-2 fechou. 21-2 fechou em 2015. Em 2014 eu me divorciei e a empresa começou a declinar. Foi uma época maravilhosa da minha vida. Tá. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha 29 anos e tinha morado com meus pais a vida inteira. Aí eu me mudei para os Estados Unidos, casei e voltei. Quando eu voltei, alguns anos depois, me divorciei. E essa foi a primeira vez que eu morei sozinha. Eu morava com meus pais, fui morar nos Estados Unidos, eu dividi o apartamento com um roommate, aí depois ela chegou, aí depois a gente voltou, era sempre morando com alguém. Quando eu me separei, aqui a gente voltou para o Brasil, etc., né, com Parenting Time, aquilo tudo. Eu achava que eu me divorciei, aí me arrumaram uma companhia para eu não ficar sozinho em casa. Meu xodozinho que me acompanha aí até hoje. Então eu achava que eu era crossdresser. Crossdresser, não está naquelas bandeiras, é uma pessoa que se veste do gênero oposto e sente prazer nisso. E eu fazia isso e tinha prazer nisso. Então eu achava que eu era crossdresser. Que era tudo que eu tinha feito até então. Então eu estava ainda nessa clandestinidade. Uma amiga minha me ensinou a me maquiar. E aí eu fui explorando esse universo pela primeira vez com liberdade na minha vida. Fiz terapia psicóloga, né, por 2 anos. Eu fui explorar. Desde o primeiro dia que eu fui na psicóloga, eu sentei lá e falei para ela, eu quero descobrir o que eu sou. Eu tenho 30 e poucos anos, 35, 6 anos, e não sei o que eu sou. Eu quero descobrir o que eu sou. E ter certeza, porque se eu for embarcar numa jornada, eu quero ter certeza dessa jornada, porque estou seguindo por um caminho. Eu vou frear e vou trocar de caminho. Eu espero muito que esse caminho não esteja equivocado. E fiquei 2 anos com a psicóloga, ela me dando muitos desafios impossíveis, do tipo ir de vestido para lá, enfim, estamos aqui em Campinas, enfim, a gente vai fortalecendo a nossa personalidade, é um trabalho muito bacana. Depois de 2 anos de terapia psicológica, eu comecei então a terapia física, que é a terapia de substituição hormonal, em inglês chama HRT, que é o que as pessoas transgênero fazem, tanto masculino para o feminino, quanto feminino para o masculino. O feminino para o masculino toma testosterona, e masculino para feminino toma bloqueador de testosterona e estrogênio. E aí depois de 2 anos, você precisa ter um laudo do psicólogo para começar a fazer esse tratamento. E eu comecei. Além disso, vai ter som daqui a pouquinho. Então. Além disso, eu também comecei um tratamento de voz. Eu tinha muita preocupação com a minha voz, porque eu tenho um ouvido muito chato. E eu achava muito característica a voz de pessoas que faziam transição e eu não queria ter aquela voz. Não tenho preconceito nenhum com quem tem, mas eu não queria para mim. Eu queria ter uma voz mais natural, uma voz que soasse bem, que representasse quem eu realmente sou. Então, lá na 22-2, lembra dos mentores? Eu tinha uma amiga que era mentora de oratória. Ela é formada em fonoaudiologia. Então, eu pedi para ela uma indicação de uma fonoaudióloga de voz. Ela me indicou a melhor do Brasil, que era do Silvio Santos, aqui de São Paulo. Eu mandei um e-mail e falei, você não tem ninguém do DDD do Rio para me indicar? E ela me arrumou a melhor fonoaudióloga que eu posso recomendar para alguém. Além de ser uma excelente profissional, um ser humano muito bacana, que é a doutora Débora Feijó.
No meu blog eu fiz um post chamado A Voz. Eu acho que eu mudei a URL, não sei se isso aqui vai funcionar. Mas é só entrar no meu blog, maniquelive.com, procurar o artigo Voz. Se o som estiver legal, vocês vão ouvir como ela era antes. Olha a bosta, eu tô... Apesar de estar começando o tratamento hormonal, os resultados não são instantâneos. Então eu ainda tinha um tempo para realmente cair de cabeça, entrar com os 2 pés. E o medo persistia, né? Eu comecei a deixar a unha crescer, cabelo crescer. Mas, por exemplo, esse aqui é um jantar que eu fui na casa de uma amiga minha, eu me arrumava lá, acabava o jantar, eu desarrumava, eu voltava para cá. Era uma época barra pesada. Eu fiz um aniversário na minha casa, chamei umas amigas. Outra amiga me maquiou. Enfim, pequenos lapsos de alegria na minha vida. Foi bacana. Então, já fazia 9 anos que eu tinha voltado para o Brasil e eu não tinha voltado em Seattle. Esse aqui é Space Needle, é o cartão postal de Seattle, onde eu morei. E eu não queria deixar que fizesse 10 anos. Eu queria voltar lá antes de ter uma década que eu tinha voltado para o Brasil. Então, no ano passado, eu marquei uma viagem onde eu ia passar uma semana em Seattle, revendo tudo, revendo os amigos, e mais 20 dias, por aí, em Miami. Por que Miami? Porque lá eu poderia fazer compras sem medo. Aqui no Brasil eu não tinha coragem de ir numa loja feminina, de ir numa loja de maquiagem, para comprar nada. Em Miami, muito menos chance de eu conhecer alguém. Como eu estava fazendo a terapia hormonal, eu sabia que eu ia ter que começar a trocar meu armário. Meu armário era 100% masculino. Então eu fiz essa viagem e revisitei os lugares que eu conhecia, né? Esse é o condomínio que eu morei. Antigamente ele era assim. Fui lá na Microsoft. Esse foi meu crachá do primeiro dia, que eu era funcionário, não precisava de escolta, dia 3 de outubro. E aí, quando eu fui visitar, 17 de setembro, eu precisava de escolta, porque eu não era funcionário. É o meu crachá da época. Plaquinha do prédio 30 agora era muito mais prática, eu não precisava entrar para ver se tinha uma vaga, ela já dizia o número de vagas que tinham disponíveis. Foi moderna. Ela era assim antes. E os amigos da Microsoft já não estavam mais na Microsoft. Alguns tinham se mudado para a Snap, para a Amazon, para o Google. Eu fui naquela loja da Amazon, Amazon Go, que você entra e pega, bota no bolso, o negócio sai e já está pago. Muito mágica a experiência. A Snap eu não consegui entrar, fiquei só na recepção. O Google eu fiz um tour, tudo lá em Seattle, né? E como boa nerd, eu medi a velocidade da rede de guest do Google. A grosseria no meu celular. Essa é a rede que eles disponibilizam para convidados. E ali tem a data, 21 de setembro do ano passado, quase um ano atrás. E aí começou a segunda parte da viagem. Visitei os amigos, contei para alguns, a viagem seguiu. Para fazer essa viagem de Miami, eu precisava de uma companhia, porque se eu fosse sozinho, eu ia ficar no hotel. Eu não ia conseguir pisar na rua, eu precisava de alguém para me puxar e me dar um chute para eu sair do hotel. Então eu pensei, quem que eu gosto de viajar, quem que eu conheço, quem que eu não vou ter surpresa, quem que já morou nos Estados Unidos e conhece todas as marcas. A ex-esposa, obviamente. Na época ela namorava e o namorado falou:
Você faz isso há muito mais tempo. Vai lá e ajuda a pessoa. E nós fomos. Sabe qual é a data dessa foto? 24 de setembro de 2018. Tipo, hoje, do ano passado. E essa viagem foi um marco na minha vida. Essa viagem foi um divisor de águas. Como vocês lembram, eu me apresentava ainda no masculino. Essa foi a primeira vez que eu saí na rua no feminino. A produção deixa muito a desejar, mas o que eu senti ali não dá para descrever. É como se eu tivesse, pela primeira vez na minha vida, saído na rua. Pela primeira vez eu me senti no mundo presente. Uma viagem muito louca na minha cabeça. Como eu contei para vocês, eu não contava essa história para ninguém. A primeira pessoa que eu contei foi no divórcio para minha ex-esposa. Falei, cara, esse casamento não está funcionando, eu acho que é por isso, só pode ser isso. Eu tenho uma questão que não está resolvida, eu preciso correr atrás de resolver essa situação. E ela super entendeu, tanto que a gente é amiga até hoje, a gente vai viajar no que vem de novo. Então, sabe, não terminou brigado, nem nada, é uma questão minha. E aconteceram várias coisas bacanas. Eu nunca tinha saído de salto na rua, estava muito nervosa. Eu fui na Victoria's Secret tirar medida, coisa que só pode entrar em determinada área só mulheres. Eu fui numa loja de maquiagem, a moça me maquiou. Várias experiências assim intensivas, intensas em uma semana. E aí eu me dei conta de que aquilo ali ia acabar. Nada disso fazia parte da minha vida. A gente está em setembro do ano passado. E no dia da volta, eu chorei o tempo inteiro. Chorei de manhã, chorei de tarde, chorei no avião, chorei na viagem. Porque me caiu uma ficha que eu estava numa prisão. E eu tinha sentido o gosto da liberdade e ia ter que voltar para a prisão. E não dá para voltar para a prisão. Simplesmente não dá. Então eu decidi naquele momento que eu ia contar no Facebook para todo mundo. Eu já tinha contado para familiares, eu tinha contado para amigos próximos, já tinha contado para meus sócios. 100% de aproveitamento. E aí eu aproveitei o calor do momento que eu tinha comprado o notebook na viagem e escrevi um texto, que foi o texto que eu usei para publicar nas redes sociais, comunicar a minha história de transição. Então eu tirei essa foto enquanto eu estava escrevendo ali no voo mesmo. E no dia 14 de novembro eu esperei passar as eleições, que o Facebook estava aquela chatice, todo mundo de um lado do outro, de um lado do outro. E fiz esse post aqui. O post que mais bombou do meu filho. Gostaria de abrir um canal de conversa com quem estiver interessado. Divirta-se. E eu trouxe o texto aqui para vocês lerem. Daqui a pouco. Então aqui é um pouquinho da evolução para vocês verem. Como eu comecei muito tarde, com 40 anos, a barba já estava começando a ficar branca. Então quando você faz tratamento de laser, só tira o laser preto. Aí o laser, o cabelo branco você tem que tirar de outras formas. Enfim, um saco. Normalmente você faz transição mais nova. Eu fiz com 40, arquei com as consequências. O corpo já evoluiu todo para um caminho, não dá para voltar e ir para o outro, enfim. Mas não importa. Felicidade, a plenitude, a convicção, tudo que eu sinto hoje não tem descrição. O peso que eu tirei dos meus ombros não tem descrição. E foi esse texto que eu escrevi, botei no Face.
Então eu queria concluir com essa parte dizendo que a gente vê na TV essa sigla LGBTQI+, enfim, parece uma coisa distante, mas a pessoa pode estar do lado de vocês. Eu estive 35 anos do lado de vocês, figurativamente falando. É tudo ser humano, é tudo gente, não tem caixinha, não tem hétero, homo, bi. É tudo gente, é tudo ser humano. Gente com problemas iguais aos seus, gente com problemas diferentes dos seus. Gente querendo ser feliz, sabe? Cada um nesse teatrinho que a gente chama de vida. Então, eu queria que com a minha história aproximasse mais um pouco, que desmistificasse isso para vocês que pode parecer algo tão distante. É tudo gente. Obrigado. Sobreviver. Muito obrigada por ter vindo compartilhar um pouco dessa história com a gente. Eu só tenho a agradecer mesmo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Monique, se quiser fazer algum comentário. Agora é o momento. Das duas partes, primeira e segunda. A história da móvel, enfim. Alguém se candidata? Boa. Oi. Tá bom? Tá ligado, alô? Tá. Oi, Monique. Eu queria saber como foi falar com sua família. É a parte mais difícil. Eu fui testando. Eu fui pegando amigos de longe e testando, amigas de longe. Fui fechando essa cebola, né? Fui contando para amigos mais próximos, fui contando para sócios. Contar para minha mãe foi maravilhoso. Eu chorei demais, mas foi um choro de alívio de estar contando para ela pela primeira vez. Contei para minha tia, irmã dela, e a gente foi contar para o meu pai. Aí a gente sempre acha que a pessoa vai ter um treco, vai morrer, vai ter um ataque cardíaco, ou vai me jogar pela janela. Enfim, elas foram juntas para eu contar para o meu pai. E ele chorou demais e falou que tudo bem, que não tinha problema nenhum. Enfim, é uma expectativa grande que a gente cria na cabeça, mas na hora não é essa crise toda. Mas é uma ansiedade, uma expectativa muito tensa. Mas foi tudo bom. Como eu falei, 100% de aproveitamento, tanto dos amigos do Face quanto da família. Tudo de bom. Oi, Monique. Vamos lá. Primeiro, parabéns. Obrigado. Acho que é incrível ter você compartilhando essa história. Gente, eu vou fazer uma pergunta que é da Ana Bars, que está em São Paulo. Ela também faz parte do Respect. E a pergunta dela é se você consegue explicar contar um pouco para a gente como foi esse desafio tanto profissional, que é uma história foda, incrível. Todo mundo aqui faz parte dessa história, então é incrível ver os desafios que você teve profissionalmente e também pessoalmente. Como que é conciliar o pessoal com o profissional? Você consegue dizer o que pesou mais? Quando uma coisa influenciou muito a outra? Como eu falei, a partir da adolescência, eu fiz esse pacto comigo mesmo e ignorei esse assunto. Esse assunto foi apagado, não fazia mais parte de mim. Obviamente que ele tinha lampejos. Eu ia comprar um presente para a namorada, eu ia numa loja de sapatos, escolhia uma sandália bem bonita, que eu gostaria que me coubesse, mas não cabia. Dava de presente com o maior prazer. Enfim, eu flertava com o mundo feminino, mas eu também... O medo permeava a minha vida. Como eu falei, quando o peso saiu do meu ombro, é que realmente era um peso. Eu morria de medo de transparecer que eu sabia demais do universo feminino. Tipo, como é que um homem sabe dessas coisas? Às vezes eu deixava, eu ligava o foda-se e deixava sair mesmo. Só que era uma coisa que não tinha fundamento, não tinha estrutura, não tinha base, não tinha como
encarar esse desafio. Eu precisei muito tomar todos os passos que eu tomei, na ordem que eu tomei, funcionaram para mim. Recomendo, mas funcionaram para mim, de repente não é para todo mundo. Procurar uma psicóloga, conversar bastante, ter convicção do que você é. Foi o que me deu toda a base para o caminhar que eu tomei depois. Então, na vida profissional não abalava, era meu escape. Desde os 10 anos de idade eu procurava aquele negócio do computador para escapar da realidade. Fui fazer engenharia de computação porque eu tinha esperança de que eu ia trabalhar com máquina, não ia trabalhar com gente. Eu queria fugir de gente. Lê do engano, virei empreendedor, tive uma empresa, tinha que gerenciar gente, enfim. Mas, então não tinha muita influência, não tinha... Na parte profissional era muito separadinha, eu focava ali, fazia meu trabalho, o pessoal me chamava de cyber, já era uma outra identidade que eu assumia ali, então não impactou. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa para Monique? Ver se a gente tem... Tudo bom, Monique? Monique, eu cheguei a dar manutenção no Chat TV. Caramba! Há uns 3 anos atrás a gente desligou essa aplicação. 3 anos? Tinha uma... Eu acho que era a Canção Nova. Aham. A minha dúvida era sobre o ambiente corporativo. Né? E eu acho que casou muito com a resposta que você deu para... Tá ótimo. Obrigado pela informação. Muito bom. Sabia que ainda está rodando. Legal demais. Muito bom vir aqui falar com vocês, assim, ver, nossa, proporção que tomou essa empresa. Aquela embriãozinho lá de 99, onde é que a gente está hoje? Muito orgulho. Nossa. E como eu falei lá no jantar do Mobile Máfia, são bons exemplos, são empreendedores, pessoas honestas que empreenderam no Brasil e que são exemplos para as novas gerações. Você pode empreender e ser honesto, não precisa ser vilão da novela sendo empreendedor. Você pode empreender e ser do bem. E meus sócios todos são super do bem. Tanto que a gente cria esses ambientes do bem nas empresas. O Cyberlabs é muito assim também. Então, a lição que fica são os valores, são a sua essência. Leva sempre eles para o seu ambiente de trabalho e se não for compatível, não fique ali. É muito... É isso mesmo. Monique. Se quiserem entrar em contato também, Instagram, Twitter, enfim. Tem um blog que eu escrevo algumas experiências. Eu recebi uma pergunta aqui para você via WhatsApp. A Natália está perguntando como que você vê a evolução da diversidade dentro das empresas de tecnologia aqui no Brasil. Eu acho que é um assunto muito novo, mas que está cada vez mais acelerado, porque não tem volta. É uma bola de neve em queda livre, em ascensão. Né? Tomando proporções gigantes. Antigamente ninguém falava. Nos anos 80, quando eu era criança, era tudo bullying, era tudo viadinho, era medo o tempo todo de você ser aquilo, de você não ser aceito, de você estar fora do grupo. Hoje em dia, para quem é da minha geração e fala, tá tudo chato, não posso mais fazer piada, não sei o que, eu brinco dizendo, cara, a diferença entre a piada e o bullying é se tá todo mundo rindo. Tem alguém que não tá rindo, é bullying. Então, eu vejo muito isso no ambiente corporativo, começando, obviamente, por empresas grandes, só que as empresas menores também puxam, porque por serem menores, puxam esse barco. Obviamente, na Cyberlabs a gente não está nem aí se você é girafa, elefante ou ET. A gente quer cérebros, a gente quer mentes. Então, tanto faz, lá tem de tudo. A gente não tem o menor... Né? Nem um pouco importante isso. E o meu sócio Marcelo também ele é muito engajado, ele gosta muito de ouvir. Por exemplo, a gente vai agora mudar de sede. Aí eu falei para ele que eu era já fui mentora num evento de Rails lá no Rio, Rails Girls. E aí eu falei para ele, poxa, lá no evento era bacana porque era para mulheres, então era num sábado, algumas não tinham com quem deixar a criança, então tinha uma salinha de berçário. Ele falou, nossa, nosso escritório novo tem que ter um berçário. Eu falei, então, vamos botar um berçário no escritório novo.
Eu falei, mas para todas, né? Até para faxineira, para copeira, se ela precisar, não tiver com quem deixar o filho. Ele falou, claro, não só para funcionária, para quem for fazer curso, quem for para hackathon, quem for para meetup, enfim. Vamos ter um berçário lá. Eu falei, então, que ótimo. Então, quer dizer, são conceitos que nem se sonhava antes, né? E agora é muito diferente, né? Então eu vejo com bastante bons olhos essa evolução. Estou vendo que é um caminho sem volta. É só daqui para cima. A Luana Pimentel perguntou como que você sente o machismo no ambiente de trabalho. Sente que quando as pessoas não te desrespeitam como mulher, elas desrespeitam seu gênero? Antes da transição, eu já estava começando a reparar isso, obviamente, né? Porque já estava engajada na causa, apesar de não estar transparecendo fisicamente. Já prestava atenção na reunião, os men interrupting, os men explaining, aquelas coisas. E hoje em dia eu percebo que às vezes rola comigo, só que eu não deixo. Quando a pessoa me interrompe, eu começo a bater palmas, deixa eu acabar de falar. E me imponho. E quando eu vejo que alguém vai interromper uma menina, ou não vai deixar ela concluir, eu falo, deixa ela falar, deixa ela concluir. E fico sempre alerta. Entendeu? Então comigo, como eu falei, é uma posição diferente, porque eu tenho esse privilégio ainda de ser a fundadora da empresa, enfim. Então não tem muito essa história. Mas já teve comentários machistas já. Tipo, você está fazendo transição agora, vai ter que dar uma emagrecida, né? Enfim, de um dos sócios. Que não é o Marcelo, é o outro. Enfim, acontece, as pessoas estão aprendendo. Eu sou super de boa. Eu comecei minha transição com 40 anos. Eu sou da geração dos anos 80. Então, pra me tirar do sério, sou cascuda. Gente, mais alguém tem alguma pergunta para fazer para Monique? É à vontade para falar privado também, não tem problema nenhum. Ixi. Oi, Monique, tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Ana. Prazer. E. Prazer. É claro que eu não pertenço ao grupo que você pertence, mas eu faço parte de um dos grupos, também denominados minoria, Aham. e algumas pessoas sempre vêm me procurar perguntando como é que elas reagem quando elas ouvem um discurso de ódio com respeito ao grupo do qual eu faço parte, mas elas não fazem, por exemplo, elas não são negras e não sabem como reagir a uma frase de racismo, por exemplo, ou a uma frase machista. E aí acabam sendo coniventes com isso. Uhum. Eu, enquanto pessoa hétero, que tenho uma identidade de gênero com a minha biológica, né? Uhum. Como eu posso não ser conivente, ou o que eu posso fazer quando eu ouvir uma frase e um discurso de ódio a esse respeito? Discurso de ódio, você pode me dar um exemplo de um discurso de ódio? Imagina que eu estou numa conversa e eu ouço uma piada sobre uma pessoa trans. Tá. Como eu posso reagir? Ou como eu posso não ser conivente com esse tipo de discurso? Qual é a sua dica a respeito? Olha, eu vejo as pessoas recomendarem, eu ainda não apliquei essa, mas eu vejo as pessoas recomendarem de você perguntar, oi? Não entendi. Porque isso força a pessoa a falar de novo se ouvindo. E aí, se ela bancar aquele negócio, corta ela, corta da sua vida, não tem pra que ficar ali, não tem pra que ficar sofrendo, não tem pra que ser masoquista. Sabe? Vê se vale a pena. Se for uma pessoa que vale a pena, um parente, alguém próximo, aí conversa com a pessoa e fala, fulana, vamos conversar? De onde veio essa raiva? Porque, sabe, que diferença faz na sua vida se fulano é Maria, se Maria é João, se João é Zequinha? Conversa, acho que é conversa. Quando vale a pena, vale a pena. Quando não vale a pena, a gente não vai mudar o mundo. O mundo é cruel. Beleza, aceita. A gente não vai deixar um mundo de flores. Não é impossível. Como eu falei que eu sou de boa, é justamente isso. Eu procuro ter expectativa baixa, porque eu sei que o ser humano não é bom, na maioria. O ser humano é ruim. E aceita, entendeu? É ruim. Ou alguém que vale a pena, conversa. Se não vale a pena. Monique, eu de novo, agora sou eu. Oi.
Você, como empreendedora, como gestora, você consegue falar para a gente um pouco sobre a... Acho que a gente sempre volta nesse ponto quando a gente fala de diversidade, da importância para a inovação e tudo mais. A sua fala profissional é inovação pura, é empreendedorismo. Você consegue fazer um link para explicar, para reforçar para a gente a importância de times diversos com empreendedorismo, com inovação? O quanto isso influenciou na sua carreira? Posso falar até cientificamente, né? Quem for de engenharia ou das exatas deve ter estudado o conceito de entropia. Você está num ambiente onde só tem um tipo de átomo, o que pode sair dali? Nada, só vai continuar aquele tipo de átomo ali. Você precisa ter mistura para poder sair coisas novas. Por exemplo, agora o Apple Watch atualizou e ele tem ciclo menstrual. Deve ter entrado uma mulher no time. Falou, por que esse relógio não mede o ciclo menstrual? Agora tem. Então, quer dizer, são uns detalhes que, pô, um monte de mulher usa Apple Watch. Por que não tinha? Então, a diversidade pensa naquelas bandeiras, é um colorido. Se o seu time for monocromático, seus produtos vão ser sem graça, vão ser assim, não vão ter... Você vai estar na frente dos seus concorrentes se você for diverso, porque quanto mais diversidade, mais ideia doida, mais ideia fora da caixa vai surgir. Então, diversidade faz muito sentido justamente por isso, porque é uma mistura de cores, muito pensamento, muito background, muita ideia diferente, ideia que você nunca ia imaginar. Se você for homem cis num time, você nunca vai botar ciclo menstrual no relógio. Então é um exemplo que eu achei muito bacana recente. Na Apple, por exemplo. Sabe? Faz total sentido. E todo mundo que fizer vai estar na frente de quem não fizer. É óbvio, porque vai estar tendo ideias criativas, ideias inovadoras, ideias super diferentes da concorrência que não tem. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado.